Olá, crianças! Estamos aqui para mais uma aula. Hoje estudaremos ciências e falaremos sobre recursos naturais. Já separem todo o material de hoje e vamos lá? Recursos naturais são todos os elementos disponíveis na natureza e que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Por exemplo, o solo, a energia, o ar, os minérios, a água e até as plantas e os animais. Mas o que é um recurso natural? É tudo aquilo que é extraído da natureza e usado para a sobrevivência e desenvolvimento da população humana. Aqui vocês podem ver alguns exemplos, como o solo, o ar, a água, os minérios, a luz solar, estão vendo? Os ventos também são considerados recursos naturais. E é importante que a gente conheça todos eles para aprender melhor sobre o seu uso no nosso dia a dia. Então, fiquem atentos a esses recursos. Nós temos também, além desses recursos, a madeira, os minérios, a nossa tão preciosa água, que é rica para nós, o uso dos recursos naturais. Vocês sabem que a gente pode utilizar esses recursos de diversas formas, na nossa alimentação, como matéria-prima, na produção de energia. Vocês podem ver nessa imagem que a tia colocou que nós precisamos também cuidar desses recursos, pois esses recursos geram tudo o que nós precisamos para sobreviver. A água, por exemplo, gera energia para a nossa vida e nós precisamos preservá-la. Vamos falar um pouquinho mais sobre os tipos de recursos. Eles podem ser renováveis ou não renováveis. Baseado nesse nome, nós vamos saber o que é um recurso renovável e o que é um recurso não renovável. Vamos começar pelos recursos renováveis. Eles são aqueles que não se esgotam com o uso ou podem se renovar pela própria ação da natureza ou pela ação do homem. Como é um exemplo, a água, o vento, a vegetação, a energia solar. Esses são recursos naturais renováveis. A luz do sol. A luz do sol, gente, vem sendo hoje um meio de energia. E os recursos não renováveis? São as matérias que levam milhares de anos para se formar. E pode se esgotar caso a gente não use ele de forma consciente. Por exemplo, o petróleo, que gera a nossa gasolina, os minerais, o gás natural, o carvão. Todos esses recursos não se renovam tão facilmente. Eles demoram milhões e milhões de anos para se formar novamente. Então, nós precisamos cuidar deles com muita atenção para termos em nosso dia a dia por muito tempo. Agora eu coloquei para vocês alguns exemplos desses recursos renováveis e não renováveis, para que vocês fixem e não esqueçam. Os ventos, a água, a energia solar, tudo isso são recursos renováveis. Só que nós não podemos desperdiçar, não é verdade? Principalmente a nossa água, que está se esgotando. O ferro, o ouro, o alumínio, o carvão, a própria gasolina, que vem do nosso petróleo. Esses são recursos não renováveis. Nós temos que ter ainda mais atenção com eles, pois eles demoram milhões de anos para se formar novamente e são indispensáveis para a nossa vida. É muito importante que nós compreendamos a importância desses recursos para nós e por que é tão importante preservar. Eles têm uma grande importância na economia mundial, gente, pois sem eles seria impossível a nossa sobrevivência aqui na Terra. Esse processo de desenvolvimento socioeconômico de um país, por exemplo, deve ser de forma responsável e sustentável. O que seria isso? Utilizar os recursos da natureza de forma consciente, com cuidado e de forma responsável, para que a natureza não sofra tanto ao ser utilizada pelo ser humano. Então, vai existir esse desenvolvimento do ser humano, dos países, do planeta todo. Só que antes de se desenvolver, nós precisamos pensar também na natureza. Utilizar esses recursos naturais de forma consciente, de forma responsável, para que nós possamos ter ele por muitos e muitos anos.
vamos lá, não esquecer. O que são os recursos renováveis? São aqueles que existem em grande abundância na natureza e que se renovam facilmente. A fauna, a flora se reproduzem muito rápido, mais rápido do que o homem consegue consumir. Só que, por exemplo, se houver uma caça de certa espécie de animal com grande frequência, esse animal pode entrar em extinção, ele pode desaparecer. Então, pode existir essa utilização dos animais? Pode, só que tem que ser de forma lenta, para que não haja a extinção da espécie. E os recursos não renováveis? São todos aqueles que se encontram na natureza em quantidade limitada, que se a gente utilizar, ele vai acabar. Ele demora milhões de anos para se formar novamente. Os principais são o petróleo, como nós já falamos, o gás natural e o carvão, que são geradores de energia muito importantes para a nossa vida. Então, vamos juntos proteger a natureza, cuidar dos recursos renováveis e não renováveis. Posso contar com vocês? Espero que sim. Um beijão!